Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, de verdade, tá? Com todo o respeito que se deve às pessoas, uma das entrevistas mais bizarras que eu vi do esporte foi a do Yuri Romão ontem pro Globo Esporte. A gente já tinha repercutido aqui uma situação que aconteceu no dia de ontem, né? Quando o Yuri Romão foi acusado de ter conflito de interesse, porque tinha uma agência, né? Essa agência é uma empresa que ele tinha fundado que poderia agenciar jogadores. Aí ele explicou que era o que o advogado tinha colocado, mas a ideia era fazer crédito, era dar linha de crédito, trabalhar com linha de crédito para times da Série B. Mas ontem ele deu uma entrevista na Rede Globo e, cara, meu Deus do céu, assim, quanta coisa, velho, sem noção, assim, de verdade, com todo respeito, mas quanta coisa sem noção. Vamos falar aqui sobre essa entrevista. Eu vou colocar um trecho aqui de algumas coisas que o Yuri Romão falou nessa entrevista ao GE, ao Globo Esporte. Cara, isso só mostra como o esporte está desconexo de uma realidade, cara. Desconexo de uma realidade. Antes de mostrar esse vídeo, só falar para vocês que há um pouco, quase um mês, eu fiz um vídeo falando sobre a questão do racha no esporte e tudo mais. Uma pessoa do esporte veio falar comigo dizendo que isso não existia naquele momento, que aquela informação não era verdadeira. E aí eu falei para ele o seguinte, cara, se você que está dentro, você não percebeu isso, então o problema é muito maior do que eu imagino dentro do esporte. É muito maior, porque realmente é uma falta de atenção, de desconexão com o que está acontecendo no esporte, que é bizarro. Pedir para você se inscrever antes de mais nada, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, ajuda a gente aí a crescer o canal, a ter mais visualização, a ter mais inscritos aqui, que esse é o nosso objetivo, é disseminar cada vez mais o futebol nordestino. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender. Sem perder muito tempo, vamos colocar aqui esse corte aqui que o Caio Cortes colocou pra gente aqui. Vamos lá. É muito. Essa questão da evolução, ela é muito abstrata, né? Porque se a gente for olhar alguns números, né, dos scouts, assim, há já uma evolução de passes, enfim, de roubadas de bola, alguma coisa assim. Que é o nosso torcedor que não tem acesso a essas informações, não jamais vão perceber isso, né? Ó, primeiro ponto aí, tá? Ele deve estar falando de algumas evoluções de passe, de marcação. Estatística não ganha jogo. Isso é. Velho, quando o torcedor, ele não é burro. Ele sabe quando tem um jogador que melhora, quando o Sport tem uma posse maior de bola. Hoje em dia, com acesso à informação, o cara abre aqui um SofaScore da vida. Eu tenho aqui, no meu celular aqui, ó, um SofaScore aqui. Ele vê tudo, irmão. Então nem ganhando para fazer propaganda do SofaScore, tá? Mas assim, ó, o cara abre um SofaScore desse da vida aqui, aparece tudo. Todas as informações que você coloca no do esporte vai aparecer estatística de passe, estatística de finalização, estatística defensiva, quantas defesas o goleiro fez, defesas difíceis, tem tudo. O torcedor não é otário. Ele sabe o que está acontecendo. E quando ele pede evolução, e quando a imprensa cobra a evolução também do esporte, critica a evolução, é evolução de resultado. O último jogo em casa do Sport, o Sport jogou contra o Sub-20 no segundo tempo inteiro, praticamente ali, ó, a quantidade de jogadores ali da base do Internacional. O Sport terminou o jogo com 32% de posse de bola. 32%. Cara, que danada de evolução é essa? Sabe? Que danada de evolução é essa? Então, assim, são coisas desconexas. Vamos lá. É óbvio que a gente está esperando a parada. Teremos 30 dias, né, que a gente está chamando de intertemporada, para que o professor possa colocar em prática o melhor modelo de jogo que ele gosta. Então a aposta do esporte é manter o Antônio Vieira mesmo para ter essa evolução. Se a gente for, tá certo, fazer mudança de treinador todas as vezes que uma pessoa dá uma tuitada ou tem uma insatisfação. Meu querido, não é tuitada. Olha como é desconexo o negócio, velho. O Antônio Oliveira está fazendo um bom trabalho. Responda aqui nos comentários. O Antônio Oliveira está fazendo um bom trabalho. Ele está conseguindo fazer um trabalho ainda pior do que o Pepa estava fazendo. E olha que o Pepa não era para ter ficado, não era para ter saído mesmo. Só que eles contrataram um técnico que faz um trabalho hoje pior do que o técnico Pepa. Muito pior.
Muito pior, sabe? Então, assim, não é toda vez que dá uma tuitada, não. Tá na cara que o trabalho é mal feito. Tá na cara que o trabalho é mal feito. Quando o ano passado, e isso é um discurso, com todo respeito aqui, é um discurso que não faz o menor sentido, porque ano passado o Sousa fazia um bom trabalho, só que ele teve um problema de 5, 6 lesões no elenco e não chegou os reforços. Ele foi demitido por conta disso. Ele foi demitido por conta disso. Não foi por causa de uma tuitada, não. Vocês demitiram o cara. Ano passado, o Guto Ferreira tá fazendo um trabalho muito ruim, com um mês foi demitido. Não foi por tuitada, não foi porque o trabalho era ruim, era horroroso. Assim como o trabalho do Antônio Oliveira é horroroso. E vocês vão dar mais 30 dias para ele trabalhar. E talvez a chance de um milagre, que para mim é muito improvável, mas talvez a chance de um milagre seja esses 30 dias. Vocês vão dar 30 dias para o Antônio Oliveira continuar fazendo esse trabalho horroroso. Horroroso, e o que é pior, vai gastar dinheiro baseado em indicações desse treinador para trazer mais jogadores, para inchar ainda mais a folha, e não vão render. Porque o problema do esporte é técnico. É o técnico que é fraco, que não consegue fazer o negócio andar. Vamos ouvir. Ou que um cronista de uma rádio... A gente tem que ter, pelo menos, acho que uns 12 a 15 treinadores de prontidão para a gente trocar. Não, a gente tem que ter um técnico competente. A gente tem que ter um técnico competente. Vocês contrataram um técnico que conseguiu salvar o Cuiabá, que fez um trabalho bizarro no Corinthians ano passado, e quando ele sai do Corinthians, o Corinthians se classifica para a pré-Libertadores. Vocês contrataram um gestor de futebol que estava tendo um insucesso na terceira divisão com o Figueirense, era o Lanterna, não conseguiu fazer um bom trabalho. Vocês contrataram um executivo que, esse eu não vou criticar tanto, mas que também fazia um trabalho ali no Santos, que todo mundo faz um trabalho ruim no Santos. Então não é ter 14, 15 técnicos por ano, não, pô. É ter um técnico minimamente competente. O P para minimamente competente, mas não deu certo. Então você traz um outro técnico minimamente competente, não um técnico que quer trocar o pneu com o carro andando. Não um técnico que enxerga que o elenco do esporte é tal qual é o elenco do Bayer Leverkusen, que foi campeão alemão na última temporada. Na temporada passada, no caso. A última temporada foi essa desse ano. Na temporada passada. Comparando, não. Se desse certo, se 3 zagueiros fosse ruim, o Bayer Leverkusen com o Xabi não teria sido campeão alemão. Pelo amor de Deus, cara. Técnico fraco. E não há problema nenhum você assumir, ó, contratamos um técnico ruim, erramos, demitimos aqui. Da mesma forma que ele tá tentando trocar um pneu com o carro andando, eu vou trocar o pneu com o carro andando também. Tira o Antônio Oliveira, traz um outro técnico decente, pô. Traz o técnico decente. Deixa ele na intertemporada, como vocês estão chamando esses 30 dias. Deixa o cara 30 dias trabalhando, fazendo realmente um trabalho decente. Cara, assim, foi, com todo respeito, mais uma vez, foi uma entrevista horrorosa. Horrorosa, cara, assim, realmente, é um mar de incoerências, sabe? Cada vez mais a gente vê como o esporte tá afundando. Tá afundando num nível, meu querido, que já tá, sabe, só o nariz aqui, assim, puxando ar, nem a boca ele bota mais, tá aqui no mar, aqui, ó, sem puxar, cara. É essa a impressão que eu tenho no esporte. Quer saber a tua opinião? Comenta aí o que, é que você acha, concorda, discorda. Lembrando que essa entrevista tá completa no Globoplay, né, do GE lá, você pode assistir. Eu coloquei alguns trechos aqui, porque, óbvio, os direitos de imagem são da Rede Globo, mas você pode entrar lá no Globoplay e assistir essa entrevista completa e boa sorte. Tá bom? Boa sorte se você for assistir. Um abraço, até já, se inscreve aí, dá moral. Tchau, tchau.